Que alegria estarmos aqui para mais um encontro, mais um culto, um tempo de celebrarmos ao Senhor. Nós estamos vivenciando, experimentando durante todo esse mês, o nosso mês da juventude. Como o ministro Rodrigo já disse aqui, nós temos jovens e adolescentes servindo. Se você reparar as nossas câmeras, nós temos adolescentes na recepção também. Deus é um Deus bom demais e nós temos uma juventude super envolvida. Nós estamos aqui hoje para continuar uma conversa, Eu estava de manhã, pastor Silvado, confesso que vendo a sua mensagem pela manhã, eu estava lá na IBB Uberaba, e eu sei que o sermão é o mesmo, pensei, puxa, metade do meu sermão está no sermão do pastor Silvado, do Marco. Mas isso quer dizer, Deus tem algo a dizer para nós, amém? Deus tem algo a dizer para nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Nós vamos falar hoje sobre sermos um cidadão dos céus. Filipenses capítulo 3. E eu vou falar como nós falamos nossos adolescentes e nos pré-adolescentes. Quem achou diz? Achei. E tem uns adolescentes por aí, pastor. Quem achou diz achei. Quem não achou fala espera um pouco. Ó, tem gente aí procurando. E aí a gente tem um terceiro, pastor, que é assim, quem não trouxe Bíblia fala misericórdia de mim, Senhor Jesus, sou um pecador. Que daí a gente dá aquela encorajada para ele trazer a Bíblia no próximo encontro, entendeu? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre sermos um cidadão do céu. Nessa terra, eu e você somos um cidadão do céu e somos passageiros como uma flecha. A gente vai fazer algumas analogias com a flecha, a gente vai conversar um pouquinho sobre sermos um cidadão do céu. E esse texto de Filipenses, o apóstolo Paulo tem algo precioso para trazer ao nosso coração, para ministrar ao nosso coração e para os dias que temos vivido. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. A Bíblia diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que já alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Eu e você somos cidadãos do céu. A partir do momento que eu e você, nós vamos conversar hoje pensando sobre a cidadania celestial e olhando para esse texto sobre 4 perspectivas. Sobre a nossa identidade, que é um terço do meu sermão e o pastor Silvado ministrou pela manhã. Então, quero te encorajar, já se você não viu o culto da manhã, quero te encorajar aí no nosso canal do YouTube da IBB. Se você não é inscrito, você pode ir lá no canal do YouTube. Você que está em casa já está aí no nosso canal do YouTube. Mas você que está aqui presencialmente, nós temos conteúdos preciosos que podem te abençoar lá. Nós vamos falar sobre sermos a nossa identidade como cidadão dos céus. Nós vamos falar sobre sermos passageiros como uma flecha. E essa flecha que é passageira e tem uma identidade em Deus, nós temos o nosso propósito e em Deus também temos o nosso destino. Então nós vamos conversar sobre essas 4 perspectivas. Antes de entrarmos para falar sobre o quão passageira é a nossa vida, sobre o nosso propósito, sobre o nosso destino, nós vamos falar sobre a nossa identidade. E essa é a primeira coisa que eu quero conversar com você. Olha aí para a sua Bíblia, o versículo de número 20. A Bíblia diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Paulo estava escrevendo essa carta, se você olhar um pouco para trás, aqui nos versículos do capítulo 3 mesmo, Paulo está escrevendo essa carta para o pessoal que morava lá em Filipos, e era uma cidade que era uma colônia romana.
E o que isso quer dizer? Uma colônia romana quer dizer que o povo daquele lugar vivia como se estivesse em Roma. Então, eles estavam em Filipos, mas viviam como se estivessem em Roma. Então, a comida que comiam em Filipos era a comida como a comida de Roma. Eles se comportavam como o povo de Roma se comportava. Quais eram as leis que regiam aquele lugar? As leis como as leis de Roma. Como eram os usos e costumes? Como os usos e costumes de Roma. Então, uma colônia de Roma, Filipos ali, aquela cidade, era como se eles estivessem em Roma. E a analogia que Paulo está trazendo para eles aqui, pensando sobre a nossa identidade, ele está dizendo que ele vai dizer aí, olha para a sua Bíblia, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Então, uma flecha, ela carrega consigo a sua identidade. Dependendo do material que ela é construída, talvez ela é de madeira, tem uma ponta de ferro, algumas penas atrás, talvez é uma flecha completamente de ferro, ela tem a sua identidade, ela foi construída, ela foi criada. Eu e você somos cidadãos dos céus. Romanos vai dizer que quando nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Nós temos a nossa identidade em Jesus. O céu não é apenas um destino para nós. Nós vamos falar sobre isso. Mas ele é também o nosso lar. Ele é também o nosso lar. Nós fomos criados no céu. Para lá iremos, mas de lá somos também. É o que o texto está dizendo. Paulo estava escrevendo para o pessoal que morava na terra, lá em Filipos. E ele diz assim, nós, porém, somos cidadãos dos céus. E a nossa identidade está em Jesus. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: contudo, a todos os que receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos. Repete assim comigo: filhos. Deu-lhes o direito de serem filhos. Eu e você precisamos viver como filhos de Deus, de acordo com a nossa cidadania. No Brasil, nós temos leis, nós temos regras, nós temos condutas que nos fazem tomar determinadas decisões para o sim ou para o não, e caso você não siga essas regras, você será penalizado juridicamente, civilmente, não é, pastor Edmilson? O pastor Edmilson está aqui, é meu colega de profissão também, nós somos advogados. E se você, dependendo de como você não cumprir com aquelas obrigações, você pode ser penalizado. Existem leis, existem coisas, condutas. E a cidadania dos céus, essa da qual nós fazemos parte, tem para nós também coisas e maneiras que precisamos viver. E como filhos, eu e você precisamos viver de acordo com os valores da palavra de Deus. Essa identidade me diz que eu não sou guiado mais pelos valores da terra. A partir do momento que eu coloco o meu coração nas mãos de Jesus, a partir do momento que eu coloco a minha vida nas mãos de Jesus, eu não mais sou guiado pelos valores da terra. Então quer dizer que agora eu posso furar o sinal. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que nós estamos conversando. Eu estou dizendo que a partir do momento que eu coloco o meu coração nas mãos de Jesus, e agora eu sou filho de Jesus, eu sou filho de Deus, cordeiro em Cristo Jesus, eu tenho que ser guiado pelos valores da palavra de Deus. Olha para a sua Bíblia, o versículo 19, ele vai dizer como as pessoas que não são cidadãos dos céus vivem. O versículo 19, ele diz assim: o destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas da terra. Quando eu entendo que sou filho, eu não preciso mais viver graus comparativos. Eu não preciso olhar para o outro e me basear no que o outro acha que eu preciso fazer. Ou eu não preciso olhar para a educação do filho do outro, eu não preciso olhar para o outro que faz, como o outro faz, mas eu vou olhar para aquilo que a palavra de Deus diz, e a minha conduta diz respeito àquilo que a palavra diz. Quando eu sou filho e eu vivo essa identidade, eu não preciso mais viver competindo com outros. Eu não preciso mais viver arrastando o meu passado, porque eu posso deixá-lo aos pés da cruz. Eu não preciso mais viver fugas, eu não preciso mais viver fugindo, eu não preciso mais viver a corrupção, eu não preciso mais viver a mentira, eu não preciso viver mais como o Deus do meu estômago. Outras traduções vão dizer do ventre, talvez representando ali a carne. Eu não preciso mais viver tendo como centro da minha vida coisas que trazem vergonha, comportamentos que são nocivos, que são perturbadores, que acabam deturpando a minha identidade. Quando eu entendo a minha identidade em Jesus,
eu não vivo mais dessa forma. Só que enquanto eu e você vivemos aqui, nós vamos viver um crescente amadurecimento da nossa identidade em Jesus. Quando você olha para o versículo 12, um pouquinho antes, no versículo de número 1 até o versículo de número 10, 11, Paulo vai trazer algumas das suas credenciais. E ele vai falar coisas que ele já viveu, coisas que ele já experimentou, coisas que ele já fez, coisas muito boas. E ele diz no versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Por isso, enquanto eu e você estivermos aqui na terra, precisamos amadurecer a nossa identidade em Jesus a partir dos valores da palavra de Deus. Sendo confrontados pela palavra de Deus. É muito legal pensar que antes de fazer qualquer coisa, antes de nós chegarmos aqui para falar do quão passageiros somos, de chegar lá no nosso propósito, a gente conversar um pouquinho sobre o nosso destino, antes de tudo isso, nós somos filhos. Eu gosto muito de pensar que a minha identidade como filho, ela gera o meu propósito, essa minha identidade gera as minhas ações, e esse propósito, destino, eles revelam a minha identidade. Então, eu sou filho, porque eu sou filho, eu obedeço. E porque eu obedeço, e essa minha percepção de vivenciar os valores do reino, elas revelam que eu sou filho. Amém? Então, eu não preciso mais fazer coisas para demonstrar ou fazer coisas para ser aceito. Eu faço porque eu sou filho. E eu não preciso mais viver uma religião que é cheia de imposições e regras, porque isso cansa, porque isso é frustrante, porque não é o que Deus tem para nós. Eu contei ontem, ministrando para os jovens e adolescentes, uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Eu tinha por volta de 15, 16 anos, meu pai é pastor, e a gente fazia retiro na época do carnaval. Aqui a gente faz viagem missionária. Quem já foi uma viagem missionária? Deixa eu ver, levanta a mão. Faz uhul! Ah, tem uma galera aí. Só que lá a gente fazia retiro de igreja, pequena. Então era assim, a gente desmontava tudo que podia, colocava em cima de um caminhão, depois a gente passava nas creches da cidade recolhendo colchão, porque não tinha onde deitar também, colocava no caminhão, aí desmontava tudo que era possível e levava para uma chácara. Então você que é adolescente da IBB, você é um privilegiado, porque o acampamento que a gente faz aqui é coisa fina. Chegava nessa chácara, a gente pegava cada um a sua barraca, montava a sua barraca, torcia para não chover durante aqueles dias, porque geralmente lá no interior do Mato Grosso do Sul, carnaval chove, porque se chovesse seria um Deus nos acuda de barraca molhada. Então a gente montava a barraca e tal, beleza. E eu tocava bateria na época, na igreja lá, tinha 14 para 15 anos, e a gente estava servindo lá, beleza, acabou o acampamento. Eu e os meus amigos, a gente ia uma semana antes para o acampamento, para organizar a chácara, já ficávamos dormindo lá, e depois acabava o acampamento, a gente ajudava a desmontar tudo. E eu lembro que a gente estava lá desmontando as coisas, e eu tinha um amigo que cantava, muito bem por sinal, só que ele não ajudava a fazer muita coisa, sabe? Ele gostava mais de cantar mesmo. E eu lembro que a gente estava trabalhando e servindo, não sei o quê, e ele estava sentado assim, conversando com algumas pessoas ali, e aquilo começou a gerar uma raiva no meu coração. Eu falei, cara, não é possível esse cara aqui conversando e a gente trabalhando. Aí passou mais um pouco e eu falei, ô brother, vamos lá, vamos ajudar, cara, eu já vou. E ele é até hoje um dos meus melhores amigos lá, mas a gente tinha essa rixinha, né? Enfim, daí ele estava lá e não ia, até que chegou um momento que eu cansei e fui lá falar com meu pai. Eu falei, pai, o rapaz está aqui, não ajuda a fazer nada. Ele não ajuda a fazer nada. A gente está aqui trabalhando um monte, ele não ajuda a fazer nada. Tipo Marta. Lembra de Marta e Maria? Ele estava lá e eu fui lá reclamar com meu pai. Eu falei, pai, o senhor é pastor, manda ele lá fazer as coisas com a gente. Só que eu não tinha entendido algumas coisas relacionadas à minha identidade em Jesus e o que a palavra diz. E aí meu pai me ensinou algo que eu carrego comigo até hoje. E tento aplicar isso sempre, porque de vez em quando a raivinha vem também, né, de quem não está fazendo nada, por isso que a gente tem que ir amadurecendo. E aí meu pai diz assim, Mateus, eu vou te ensinar algo. Você sempre vai servir pelas pessoas, sempre vai dar o seu melhor, sempre vai andar uma milha a mais, sempre vai carregar o que precisa ser carregado, vai fazer o que precisa ser feito, mas você nunca vai fazer pelas pessoas. E a frase resumida que eu uso na minha vida é sempre pelas pessoas e nunca pelas pessoas.
Então eu não entendi algumas coisas relacionadas a quem eu era em Jesus e o que Jesus me ensinava a partir da sua palavra. Porque eu queria que ele fizesse também. Eu vivia uma comparação, eu vivia uma competição. Se ele não fizesse, eu estava gerando raiva no meu coração dele e de toda a situação. Eu também já não queria fazer mais nada. Mas como flechas que precisam ser ajustadas, naquele dia meu pai arrancou mais uma aresta de mim. Para que eu pudesse atingir ao alvo com excelência. E aí, naquele momento eu entendi. Eu conversei mais uma vez com ele, mas deixei ele para lá, fui fazer o que tinha que ser feito. Eu e você, como um cidadão do céu, precisamos vivenciar a identidade que Jesus tem para nós. Amém? Amém? Amém. E a partir do momento que eu vivo essa identidade, as coisas que eu faço, elas vão simplesmente revelar quem eu sou. Você tem vivido a sua identidade em Jesus? Pense aí no seu dia a dia, nas coisas que você faz, a forma como você vive, as coisas como você, o que você tem refletido, o que você tem feito, reflete quem você é. A segunda coisa, quando nós pensamos em como flechas, é que uma flecha é passageira. Uma flecha, seja do ponto de vista de quem lança a flecha, porque ela vai embora até acertar o alvo, seja do ponto de vista de quem está vendo a flecha passar, seja do ponto de vista da finitude da flecha, porque ela acaba, ela não é eterna. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 15, ele diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A nossa vida é passageira. E eu não tenho dúvidas de que a pandemia revelou isso para nós, e isso estava um pouco esquecido, não é mesmo? Aflorou isso. A nossa vida é passageira. Como eu tenho vivido esse tempo? E nós vivemos uma constante tensão entre sermos afiados pelo arqueiro, entre sermos colocados no arco, lançados para vivenciar o nosso propósito e atingirmos o alvo, o nosso destino. A nossa vida é essa tensão entre hoje eu estou aqui e amanhã, o que o texto de Tiago está nos dizendo, a nossa vida é como a neblina. E como eu vivo essa tensão? Como eu vivo essa tensão de uma vida passageira, como um cidadão dos céus? E Paulo vai dar umas dicas para nós, no versículo 13. Olha para a sua Bíblia. Ele diz assim: irmãos, não que eu mesmo já o tenha alcançado, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Se essa vida é passageira, o que o texto diz, lá no versículo 19, eles se preocupavam, aqueles que se preocupavam com as coisas dessa terra. Se a minha vida é passageira, eu preciso estabelecer valores que são inegociáveis para mim, e esses valores precisam ser o que Jesus diz para nós em Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o que, queridos? O reino de Deus. E o que Jesus está dizendo ali é que as coisas como comida, bebida e roupas vão ser acrescentadas. Não existe nada mais essencial que a comida. Vai ser acrescentado. E ele vai dizer que os cidadãos dessa terra, que não são cidadãos dos céus, é que se preocupam com essas coisas. Nós, cidadãos dos céus, precisamos nos preocupar, precisamos nos ocupar, precisamos nos preencher com o reino de Deus e a sua justiça, porque essa vida é passageira. E quando eu entendo isso, quando eu entendo quem eu sou em Jesus, quando eu entendo a minha identidade, quando eu entendo que eu sou passageiro e quais são os valores que eu vivo, eu entendo agora qual é o meu propósito. Porque até chegar ao propósito, eu preciso saber quem eu sou. Porque senão eu vou viver o propósito com competição, como eu estava vivendo lá com 15 anos, com inveja, com orgulho, com mentiras. Eu vou achar que o fazer muitas coisas é que gera o meu propósito. Eu vou encher a minha agenda de coisas, mesmo no meio eclesiástico, na igreja. Eu vou encher a minha agenda de coisas para Deus. Mas a melhor parte, como Marta estava se esquecendo, eu deixo de experimentar, que é a minha identidade de filho, vivendo apegado aos valores do reino, porque a minha vida é passageira.
Como o texto de Tiago diz, hoje eu estou aqui, amanhã eu já não sei. Como neblina. Então, quando eu entendo a minha identidade, quando eu me apego aos valores do reino, porque a minha vida é passageira, eu agora vivo o meu propósito como um cidadão do céu. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Como cidadão do céu, o meu propósito é ser discípulo de Jesus. Repete assim comigo. Como um cidadão do céu, o meu propósito é ser um discípulo de Jesus. É ser um discípulo de Jesus. Os versículos 12 a 14 vão demonstrar isso para nós. Ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois também fui alcançado por Cristo Jesus. E ele vai dizer depois uma coisa, eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O nosso propósito de vida é sermos discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ter um relacionamento com Cristo e procurar ter o caráter de Cristo. Percebe que é uma construção? Eu entendo quem eu sou, eu entendo a minha identidade de filho, eu entendo que eu não preciso fazer um monte de coisa para ser aceito, para ser amado. Eu preciso ser filho, eu preciso colocar o meu coração nas mãos de Deus. E eu entendo que a minha vida é passageira, por isso eu me apego aos valores de Deus. E agora então eu vivo o meu propósito como discípulo de Cristo, replicando os valores de Cristo, transbordando os valores de Cristo, transbordando quem Jesus é. Um discípulo de Cristo gera vida. Gênesis capítulo 1, versículo 27, versículo 22, versículo 28, aparece a palavra barak, que quer dizer abençoar, gerar vida. E Deus está dizendo ali, então Deus os abençoou. Versículo 22, versículo 28, então Deus os abençoou. Capítulo 2, versículo 3, e abençoou Deus. Nós, como os discípulos de Cristo, precisamos gerar vida. Gerar vida. O que Paulo está dizendo aqui, pois eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu preciso, a partir do que Deus fez em mim, transbordar vida. E essa bênção de gerar vida é a bênção da multiplicação. Eu multiplico discípulos de Jesus. Em nossa igreja, nós somos discípulos que multiplicam discípulos. Eu multiplico os valores do reino. Eu multiplico aquilo pelo qual o Senhor me alcançou. Eu multiplico amor. Ontem eu perguntei para os adolescentes, eu quero perguntar para vocês: onde estão as pessoas que não conhecem a Jesus, que são do seu trabalho? Onde estão as pessoas que são da sua família, das quais o casamento durante a pandemia virou nada? Onde elas estão? Onde estão os seus amigos da faculdade que acreditam em um monte de teoria vazia e sem ideia nenhuma de onde aquelas teorias estão os levando? Onde eles estão? Se não aos pés de Jesus. E por que não estão aos pés de Jesus? Porque muitas vezes eu e você não temos cumprido o nosso propósito como discípulos. Talvez por um erro e uma falsa percepção de quem somos, talvez por não entendermos que a nossa vida é passageira, a gente encheu a nossa agenda de coisas para fazer e pessoas de porta do nosso apartamento vivem brigando, a gente escuta a briga, o pau quebrando lá e a gente não faz nada. Eu não consigo ir bater na porta e dizer, depois que tudo acalmar, claro, né? Bate lá e, cara, vocês precisam de alguma coisa? Vocês precisam de alguma ajuda? Eu pelo menos posso orar pela família de vocês. Você não precisa pegar a Bíblia, abrir lá e... você pode só... Posso orar por vocês? Mas porque eu e você muitas e muitas vezes não vivemos o nosso propósito como discípulos de Cristo, de gerar vida nos outros. Pessoas têm padecido sem o amor de Jesus. E esse mandato para nós, social, de gerar vida, também é, como discípulos de Cristo, um mandato de gerar transformação, um mandato cultural, de gerarmos transformação nos ambientes onde estamos. Sabe aquilo que você já deve ter ouvido da sua mãe, não é porque todo mundo faz que você tem que fazer também? Gerar transformação no ambiente onde estamos. O seu trabalho é um ambiente onde tem mais paz ou mais discórdia porque você está lá. O seu ambiente da sua sala de aula, todo mundo sabe na sua sala da faculdade que pode contar com você.
Os seus amigos do trabalho passam longe de conversar com você porque você é uma pessoa rancorosa, fala mal de todo mundo, não gosta de nada nessa vida. Ou eles querem falar com você porque sabem que vão encontrar um conselho, um conforto, um consolo, uma oração. Quando eu e você deixamos de viver o propósito, nós deixamos de impactar os ambientes onde estamos. Deixamos de gerar transformação. Quando Paulo escreve aqui, eu vejo, por exemplo, nele, para viver esse propósito, insatisfação. Nos versículos anteriores, ele trouxe várias coisas para nós que revelavam que ele talvez não precisaria fazer mais nada. Mas ele está dizendo ali, não que eu já tenha alcançado. O comodismo talvez é o segredo para a gente não viver nada em Deus. Eu já aceitei a Jesus, já tenho 30 anos de igreja, já cheguei até aqui, tá beleza. Paulo está dizendo não que eu já tenha obtido tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo, eu continuo caminhando, eu continuo buscando insatisfação, dedicação, empenho. Eu sou filho, eu tenho a minha identidade em Jesus, mas a gente não pode ser leviano, então não preciso fazer mais nada. É a famosa graça barata. Não preciso fazer mais nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo para nós aqui. Sim, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, eu vou me disciplinar, eu vou abrir mão das coisas da terra, como Paulo diz aqui no versículo 19, daqueles que vivem ali e não entenderam a sua identidade, a sua cidadania celestial. Eu vou abrir mão dos desejos da carne, eu vou matar os meus desejos. Determinação, disciplina. E aí, quando eu começo a viver o meu propósito como discípulo de Jesus, isso afeta tudo. Afeta os meus relacionamentos, porque a partir de agora eu não preciso mais me colocar em um namoro que é com uma completa dependência emocional. Eu posso avaliar os meus relacionamentos a partir da minha identidade de filho, do meu propósito como discípulo. Eu não preciso mais maltratar as pessoas pelas amarguras do meu coração. Eu entendo que sou discípulo de Cristo e por isso eu posso deixar aos pés da cruz as minhas ansiedades, as minhas dores, as minhas frustrações. Isso muda os nossos relacionamentos, isso muda a nossa vida profissional. Porque a partir do momento que eu entendo que a minha vida é passageira, eu preciso me apegar àquilo que de fato importa. Eu lembro do texto de Colossenses capítulo 3, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. Então eu não levo o meu trabalho de qualquer jeito, eu não levo a minha faculdade de qualquer jeito, porque eu sou um discípulo de Jesus. Eu não levo os meus relacionamentos de qualquer jeito, não levo a minha vida como pai, como mãe, como filho de qualquer jeito, porque eu sou um discípulo. Por isso o nosso propósito como os discípulos de Jesus muda tudo, afeta todas as áreas da nossa vida. E por fim, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para o que Paulo está nos ensinando aqui, ele diz no versículo 14, prossigo para, o que diz nessa Bíblia? Versículo 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o quê? O prêmio. Uma referência que Paulo está fazendo aqui era as corridas que existiam, e os atletas que corriam, eles ganhavam um prêmio, e era uma coroa de grinaldas, de folhas, que eles ganhavam, e às vezes ganhavam prêmios em dinheiro também. Mas esse era o prêmio da corrida que eles estavam correndo a partir como um cidadão da terra. Como um cidadão da terra. Muitas vezes eu e você corremos a nossa corrida para receber prêmios que a terra tem para nos dar. Como eu estava fazendo, servindo com meu amigo. Eu queria que ele servisse, porque eu estava servindo, mas eu não entendia o servir que estava rolando ali de verdade. Eu deixo de consagrar ao Senhor a minha vida de forma integral quando eu esqueço que o prêmio não tem a ver com as coisas da terra. O nosso prêmio não tem a ver com as coisas da terra. E ele diz assim, prossigo no versículo 14, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu e você precisamos nos lembrar que o nosso prêmio está em Jesus.
que o nosso prêmio, primeiro, ele vem de Cristo para nós. O nosso prêmio é estar com Cristo. O nosso lar e o nosso destino estão nos céus, onde a nossa esperança está. Isso muda a nossa perspectiva até mesmo do servir. Eu não me envolvo esperando algo. Eu não faço para que eu seja reconhecido. Eu faço como para o Senhor e não para os homens. E eu entendo que o meu destino é o céu. É o meu lar e é o meu destino. O prêmio que Paulo está dizendo aqui, ele pode ser relacionado de duas perspectivas. A ser aperfeiçoado em Cristo Jesus dia a dia como discípulo e ao retornar para o nosso lar no céu. Por isso que a salvação é o já e ainda não. Eu sou salvo em Cristo Jesus? Sim. Mas eu já estou salvo, já estou lá no céu? Não. Eu vivo diariamente a santificação em Jesus. Eu tenho a minha identidade em Jesus. Eu sei que sou filho, por isso eu obedeço, mas diariamente eu erro. Diariamente eu sou confrontado pela palavra. Diariamente eu sou confrontado nos meus pecados. Porque eu ainda habito nessa terra. Por isso Paulo vai dizer, eu prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. É dia a dia. É dia a dia me perguntando onde estão as pessoas que eu conheço que não conhecem Jesus, se não rendidas aos pés da cruz. Semanalmente, não semanalmente, né, mas mensalmente eu corto o cabelo. Meu barbeiro não conhece Jesus. Já conversei algumas vezes com ele, mas eu sempre falo, porque eu ainda não o confrontei de verdade. Porque eu sinto que ainda... De onde que ele está? Se não rendido aos pés de Jesus. Porque eu não tenho vivido o meu propósito, porque eu não entendi o meu destino e das coisas das quais eu preciso me apegar. Nosso desafio nessa noite, como flechas, é entendermos que nós temos um Criador que nos deu uma identidade, que esse Criador nos colocou nesse tempo, nessa geração, e isso vai acabar, isso vai passar. Que esse Criador me deu um propósito e um destino. E esse destino, o nosso propósito, ele precisa nos constranger. O nosso destino, o nosso propósito, a nossa cidadania deveriam nos constranger a sermos diariamente um reflexo vivo de quem Cristo é, de quem Jesus é. Diariamente, eu preciso me lembrar quem eu sou. Eu preciso disciplinar a minha agenda. Um livro que nós lemos há um tempo atrás na nossa igreja, Essencialismo, ele vai dizer que se eu não estabelecer as prioridades do meu dia a dia, alguém vai fazer por mim. O meu trabalho, a minha correria. Gente, não tem justificativa. É porque a gente não considera importante replicar os valores do reino. Viver como um discípulo de Jesus. Eu e você, a primeira coisa que nós precisamos fazer, se queremos impactar os ambientes onde estamos, se queremos transformar os nossos relacionamentos à medida dos valores do reino, nós precisamos decidir entregar a nossa vida a Jesus e viver uma nova identidade, uma identidade de um cidadão celestial. Talvez você está aqui hoje e nunca entregou a sua vida a Jesus. Talvez você está aqui hoje, mas nunca disse para Ele: a partir de agora, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu coloco o meu coração nas suas mãos. Não quero mais viver, como diz aqui no versículo 19, onde o Deus daquelas pessoas era o seu estômago, o seu ventre, tudo girava em torno delas e elas viviam vivendo coisas que eram vergonhosas e inclusive tinha um orgulho daquilo. Eu não quero mais isso para mim, Jesus. Eu não quero mais tratar as pessoas em competição, em comparação, vivendo uma degradação moral das coisas que eu faço. Mas a partir de agora eu quero colocar o meu coração nas suas mãos e quero viver os valores do reino. Quero viver como filho, sendo disciplinado, sendo confrontado, sendo constrangido, sendo direcionado como filho. Talvez você está aqui hoje, você precisa decidir: eu quero viver como um filho.
Eu quero viver como um filho. Mas talvez você já decidiu viver como um filho. Mas você não tem vivido o propósito que Deus tem para você como discípulo, prosseguindo para o alvo dia a dia. Talvez você, por não se lembrar que essa vida é passageira e o que de fato importa, preencheu a sua agenda com afazeres para Deus ou não, como Marta estava lá preparando tudo. Talvez a sua agenda está tomada de coisas, mas a boa parte, a melhor parte que Jesus vai dizer, que Maria, ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. E Jesus disse que aquilo era a melhor parte, e Marta estava perdendo aquilo. Talvez por não entender o seu propósito, talvez por não entender essa identidade que você já recebeu em Cristo Jesus, você está deixando de viver a melhor parte, de viver o propósito que Jesus tem para você. Talvez a decisão que você precisa tomar nessa noite é viver os valores do reino de Deus, cumprir o propósito de Deus para nós nessa terra. Cumprir o propósito de Deus nessa terra. E aí, quando você se perguntar onde estão as pessoas que não conhecem Jesus da minha sala na faculdade, onde estão as pessoas que não conhecem Jesus do meu trabalho, você vai se lembrar, nossa, eu tenho uma lista com o nome delas, eu oro por elas diariamente, eu testemunho de quem Jesus é. Eu tenho cumprido o meu propósito, tenho procurado melhorar dia a dia. Qual dessas duas decisões você precisa tomar hoje? Colocar a sua vida nas mãos de Jesus e a partir de agora viver como um cidadão do céu? Ou como uma flecha que dia a dia é ajustada pelo arqueiro para atingir o seu alvo com excelência? Eu quero orar com você. E eu quero perguntar a você. Você pode fechar os seus olhos? Você tem hoje a plena convicção de quem você é em Jesus, da sua identidade? Se hoje você quer tomar uma decisão de colocar o seu coração nas mãos de Jesus e a partir de agora viver como um cidadão do céu, eu queria convidar você a levantar uma das suas mãos e nós vamos orar juntos. Se hoje você decide viver como um filho, quero te convidar a levantar uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Amém, aleluia. Aleluia. Amém. Nós precisamos viver, queridos, o propósito que Deus tem para nós. E alinharmos o nosso coração aos valores do reino. Aos valores do reino. Nós vamos orar juntos agora. E talvez nessa noite você já se identificou como filho. Mas você precisa ajustar o seu propósito de vida aos valores da terra. Você precisa ajustar a sua agenda, ajustar a sua percepção de quão passageira essa vida é. Entender que o seu destino é o céu, mas lá também foi o lugar onde você foi criado. Se coloque de pé no seu lugar. Por favor, todos se coloquem de pé. Nós vamos orar juntos. Clamando ao Senhor para que o nosso coração, como filhos da nossa identidade em Jesus, possamos cumprir o nosso propósito nessa terra. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem para nós verdades eternas que nos conduzem à percepção, ao entendimento de que só o Senhor é Deus e de que nós precisamos colocar o nosso coração nas suas mãos, precisamos colocar a nossa vida nas suas mãos, não mais viver buscando em outros lugares, em relacionamentos, na vida profissional, mas agora ter a nossa identidade em Jesus, E como filhos de Deus agora, cumprimos o nosso propósito nessa terra como discípulos de Jesus, replicando discípulos, transformando relacionamentos, gerando vida, transformando ambientes,
não nos amoldando, como o texto de Romanos diz, as coisas dessa terra, mas sendo renovados, tendo a nossa mente transformada e experimentando a sua boa, perfeita e agradável vontade dia a dia, de forma integral nas nossas vidas. Livra-nos, Deus, do nosso orgulho, livra-nos da nossa soberba, livra-nos, Deus, dos desejos evasivos de sermos confrontados pela sua palavra, e nos dá coragem, nos dá determinação para reconhecermos que ainda não chegamos lá, que precisamos perseguir, prosseguir o alvo, para chegarmos ao nosso destino com excelência, em nome de Jesus.